Cidadão, esse canal aqui ele faz parte do vídeo Aulas de Espiritismo, aqui as minhas palestras. Eu também tô aproveitando para divulgar minhas ideias, porque eu quero virar uma liderança, e eu tô levando umas ideias diferentes para as pessoas. Eu tô procurando pessoas que pensem como eu, pessoas que querem um país melhor para viver. E pra gente conseguir isso, eu vejo que a gente tem que se unir. Povo desunido não consegue nada. E outra coisa, a gente precisa formar lideranças que pensem como a gente. Povo sem liderança não consegue nada também, porque é através da liderança que o povo vai ser unido em uma mente só. Coisas que dependem da gente, a gente até consegue fazer sozinhos, mas coisas que dependem do país, do estado, do município, a gente tem que estar unidos em uma mente só e formar lideranças que pensem como a gente. E depois que a gente achar essas pessoas que a gente quer que sejam nossos líderes, a gente tem que ajudar essas pessoas com tudo que elas precisem para elas ficarem fortes, para elas ficarem famosas. Quanto mais famosa ficar essa nossa liderança, melhor, porque ela vai atingir o maior número de pessoas possível e vai trazer adeptos para as nossas ideias, para o nosso movimento. E quando chegar na época da eleição, essa nossa liderança vai poder contar com os votos daquelas pessoas que ela conquistou e vai poder ser eleita, ser empossada na máquina pública e poder nos ajudar. É assim que funciona. E depois que a gente empossar essa nossa liderança, a gente tem que continuar ajudando ela, porque ela vai precisar do nosso apoio, porque vai haver pautas na máquina pública para ser votada e ela vai precisar do nosso apoio. Ela vai precisar do nosso apoio para que coloquem em pauta as nossas ideias. Ela vai precisar do nosso apoio para que votem nas nossas ideias. Aí a gente tem que ir lá para onde ela está trabalhando e dizer para todo mundo que a gente está apoiando essa nossa liderança com tudo e que a gente quer que aquelas ideias se transformem em realidade. É assim que funciona. Uh, Vocês não podem abandonar suas lideranças. Se vocês abandonarem as suas lideranças não vão poder ajudar vocês, porque uma andorinha não faz verão. Já tem esse ditado que diz isso pra vocês. Uma pessoa sozinha não vai poder ajudar vocês, entende? Ela vai precisar do teu apoio, entende? Por isso que se chama democracia. A democracia é o povo elegendo uma pessoa pra ser líder daquele grupo e fazer o que tem que ser feito, entende? Aí vocês têm que ser um povo democrático, entende? Um povo que forma lideranças, um povo que apoia suas lideranças, um povo que reivindica suas coisas, um povo ativo. Esse é o preço da democracia, entende? E aqueles que não querem pagar esse preço ganham um país como o Brasil. Povo subversivo ganha um país como o Brasil, entende? E como vocês não gostam do Brasil do jeito que ele é, vocês querem que ele se transforme em algo melhor, vocês têm que ser um povo politizado, um povo que forma lideranças, um povo que apoia suas lideranças, um povo que reivindica suas coisas, um povo ativo. E se a gente não consegue mudar a mente da população, a gente se muda. Deixa essa população levar a vida que eles escolheram, de povo subversivo, e vamos levar a vida que a gente escolheu, de um povo politizado, entende? Pra gente poder conseguir tudo aquilo que a gente precisa para ser feliz, entende? Não se agarra a esse tipo de pessoas, de povo subversivo, que esse tipo de gente eles vão pro fundo do poço. E se vocês tiverem abraçado a esse tipo de gente, vocês vão pro fundo do poço e de lá vocês não vão sair. Porque quanto mais profundo for, mais difícil de sair, entende? Ajuda aqueles que querem sair do fundo do poço. Vamos formar um país livre, soberano e independente para nós, pra gente ter aquilo que a gente precisa, entende? Agora eu vou mostrar minhas ideias para vocês. Eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa votar em 4 anos no presidente do Congresso e no presidente do Senado e colocar o parlamentarismo no Brasil. Aí vai ficar o presidente do Congresso como primeiro-ministro presidente e o presidente do Senado como vice, entende? E acabar com o presidencialismo. O presidente brasileiro não manda em nada, ele manda por decreto, decreto não é lei, entende? O presidente do Brasil, ele é só um nomeador, ele que nomeia o presidente da Caixa Econômica Federal, o presidente da Petrobras e outros presidentes, entende? Ele é só um nomeador, ele não é nada. Quem manda no Brasil é o presidente do Congresso, o presidente do Senado, o Supremo Tribunal Federal e as Forças Armadas. Só aqueles que vocês não votam, entende? E esse tipo de gente, e esse tipo de ideia não dá certo no Brasil, porque o Brasil é
gigantesco de uma população gigantesca que não quer nada com nada, entende? Tu acha que no meio de tanta gente aqui no Brasil não vai haver pessoas inteligentes com capacidade de transformar esse país num lugar decente? Tem, só que o povo brasileiro despreza esse tipo de pessoas, entende? Porque o povo brasileiro ele é subversivo, ele não aceita ser liderado por ninguém, regras e ordens. Por isso que o país é desse jeito e não vai mudar porque o povo brasileiro não quer que mude, entende? E esses políticos sabem disso, por isso que eles fazem tudo o que eles querem. Porque eles sabem que a população brasileira não forma lideranças, não ajuda essas pessoas com nada. Eles sabem também que eles não vão ser presos e eles sabem também que se ninguém votar neles, o país fica sem liderança. E quando chegar na época da eleição, eles vão se candidatar e o povo vai votar neles, porque o povo brasileiro não forma lideranças. Eles simplesmente vão no dia na urna votar obrigados, porque existe uma lei que obriga eles a votarem. Se não tivesse essa lei, eles não iriam nunca votar, entende? E aí eles chegam na urna sem saber nada, sem saber número de políticos, sem saber nada, entende? Aí eles vão lá e vão votar nos mesmos, naqueles que eles conhecem, entende? Vão votar, vão sair sorrindo na rua e dizendo que eles fizeram aquilo que tinha que ser feito. Dali uma semana, um mês, eles estão de novo falando que aqueles caras não prestam, que aqueles caras têm que ser morto, que aqueles caras têm que ser preso, que eles não vão votar nunca mais. Esse é o ciclo do mal na política brasileira. Por isso que eu venho dizendo que a gente precisa se unir ao povo da Guiana Francesa, um país do lado do Brasil que merece ganhar liberdade, se reerguer como um país livre, soberano e independente. E nisso a gente ganha um país para nós morar, entende? E essas ideias que eu venho falando fica super boa lá dentro. Transforma a Guiana Francesa em uma potência em poucos anos, entende? E vamos embora do Brasil, porque o Brasil vai ser disso que tu tá vendo para pior. Não vai melhorar porque o povo brasileiro não quer que melhore. Se o problema do Brasil fosse os políticos, era fácil de resolver. Só que o problema do Brasil não é os políticos, é a população que não quer nada com nada. E se a gente não consegue mudar a mente da população, a gente se muda. Deixa essa população levar a vida que eles escolheram de povo subversivo e vamos levar a vida que a gente escolheu de um povo politizado, de um povo que forma lideranças, de um povo que apoia suas lideranças, de um povo que reivindica suas coisas, de um povo ativo, entende? É com democracia que a gente muda as nossas vidas, entende? De cunho de país, de estado, de município, entende? E esse é o preço que a gente tem que pagar, entende? É votar, entende? É escolher, é reivindicar, é apoiar aqueles que estão tentando nos ajudar, entende? E como que a gente faz para se unir ao povo da Guiana Francesa? Simples, nos unindo entre nós aqui no Brasil, formando lideranças. Através das lideranças a gente faz festa. Através das festas a gente divulga as nossas ideias para as pessoas. Através das festas a gente ganha adeptos para o movimento. Através das festas a gente arrecada dinheiro, porque a gente sem dinheiro a gente não consegue fazer nada. Eu tenho as ideias e não tenho dinheiro para tocá-las para frente. Se eu tivesse dinheiro, eu já estava fazendo alguma coisa para poder ajudar. E quando o movimento estiver grande, a gente migra lá para dentro da Guiana Francesa e faz o que tem que ser feito, entende? Vamos formar um país livre e independente para nós. E o problema da Guiana Francesa é fácil de resolver. É só tirar a França lá de dentro, porque o lugar da França é lá na Europa, não é na América do Sul, entende? O povo da Guiana Francesa várias vezes tentou fazer movimentos para se libertar da França, se reerguer como um país livre, soberano e independente. Só que lá dentro eles não conseguem fazer porque a França pisa em cima dos movimentos. Mas nós conseguimos fazer aqui no Brasil. Por isso que é bom nós nos unirmos a eles, ajudar eles a ganhar liberdade, se reerguer como um país livre, soberano e independente, e nisso a gente ganha um país pra gente morar, e essas ideias que eu venho falando fica super boa lá dentro. Mais uma vez, eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa votar em 4 anos no presidente do Congresso, no presidente do Senado e colocar o parlamentarismo no Brasil. Aí fica o presidente do Congresso como primeiro-ministro presidente, o presidente do Senado como vice, e, e isso aí fica super bom, entende? E essas ideias que eu venho falando é lá pra Guiana Francesa. Mas se vocês quiserem que ela seja aqui no Brasil, a gente faz aqui no Brasil. Mas se vocês quiserem que ela seja lá na Guiana Francesa, a gente faz lá na Guiana Francesa. Independentemente de onde for, eu quero ajudar vocês. Mas eu vejo mais vantagem ser lá na Guiana Francesa, porque a Guiana Francesa é um país pequeno, de população pequena que quer liberdade.
E o Brasil é um país gigantesco de uma população gigantesca que não quer nada com nada. É perda de tempo cismar com o povo brasileiro. É atraso de vida, porque o povo brasileiro ele é subversivo. E não tem como a gente ajudar aqueles que não querem ser ajudados. Essas são as minhas palestras, essas são as minhas propostas.